Olá, meus queridos, mais uma vez nós vamos meditar na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para nos dizer, e eu quero trazer à sua lembrança uma história narrada, um fato narrado no Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 até o verso 9. Na verdade, a narrativa se prolonga, mas eu quero me deter ao que nós encontramos nos versos 1 a 9 apenas, João capítulo 5. De acordo com esse relato de João, Jesus foi até Jerusalém para uma das mais tradicionais festas do povo judeu. E estando ali no templo, o Senhor Jesus vai até um lugar onde havia um tanque, e esse tanque era conhecido pelo nome de Tanque de Betesda. E Betesda quer dizer, significa Casa da Misericórdia. Jesus foi para ali, para aquele tanque. Ao redor daquele tanque ficava uma quantidade enorme de pessoas doentes, de pessoas com algum problema físico, né, os que são chamados de os coxos, os aleijados, estavam ali ao redor daquele tanque, aguardando para serem curados, porque havia uma crença de que um anjo descia do céu, agitava as águas, e o primeiro que descesse as águas agitadas pelo anjo sairia dali curado da sua moléstia, da sua enfermidade. Então Jesus vai até ali, aquele lugar onde uma multidão aguardava esse suposto milagre. Foi quando então o Senhor Jesus olha e vê um homem deitado ali, um aleijado, e segundo o relato bíblico, ele já estava doente, já estava naquela situação há 38 anos. O Senhor Jesus se aproxima dele, foi até onde ele estava e faz a seguinte pergunta: Você quer ser curado? E o homem, evidentemente, que estava ali aguardando cura, responde para Jesus que sim, ele queria ser curado, mas havia um problema. Toda vez que a água era agitada, alguém descia na frente dele. E entrando, saía, pegava a virtude da água e era curado, e ele ficava com a sua enfermidade. Jesus então olha para aquele homem e diz para ele: Levante-se, pegue a sua maca e ande. O texto de João nos diz que imediatamente aquele homem ficou curado, pegou o seu leito, a sua maca e saiu andando. Esta cena, descrita de uma forma magistral pelo evangelista João, nos mostra, nos dá alguns ensinamentos, nos ensina principalmente que Deus não está nem inativo e nem indolente diante dos nossos sofrimentos, dos sofrimentos das pessoas. Pelo contrário, na figura de Jesus, o Deus encarnado, o próprio Deus entre nós, ele vai ao encontro daqueles que padecem, ele interage com eles e ele resolve os problemas com misericórdia, com graça e de uma forma muito amorosa. É por isso que jamais nós devemos pensar que Deus é um sádico, se deleitando nos sofrimentos humanos. Ou então nós não podemos pensar que Deus nos abandonou, abandonou a humanidade, não é verdade? As circunstâncias obscuras pelas quais nós passamos, os momentos difíceis da nossa vida, e todos nós os temos, uns mais, outros menos, mas as dificuldades estão aí, nós as vivemos, são na verdade um convite para o exercício da fé, que é definida por a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Jesus está bem presente. Ele é o Emanuel, Deus presente. Ele vê as nossas dores. O Senhor Jesus nos visita nas nossas aflições. O Senhor Jesus se aproxima de nós e convive conosco com providências. Se nós prestarmos mais atenção, nós iremos perceber a presença de Jesus. E se nós clamarmos a Ele, nós vamos desfrutar das suas virtudes. Seja por meio do consolo, porque nem sempre os nossos problemas serão resolvidos imediatamente, instantaneamente.
Nós ainda precisaremos passar por um vale árido, mas passando por ali, a Bíblia nos faz crer, nos mostra, nos dá evidências mais do que concretas de que o Senhor Deus é um caminhante conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. O Senhor Jesus se faz presente conosco ali. Ou então ele vai se aproximar e vai nos socorrer no momento oportuno. Certamente ele vai nos socorrer nas horas que nós mais nos momentos em que mais necessitarmos. Jesus, na verdade, está mais próximo do que nós imaginamos. E ele continua a perguntar para mim e para você: você quer ser curado? Qual é o seu problema? O que tem afligido o seu coração? O que tem tirado a paz da sua família, o conforto da sua casa? O que tem tirado o seu sono? Nós estamos vivendo neste mundo em situações difíceis muitas vezes. É verdade que desfrutamos de benesses, da bondade de Deus, de coisas maravilhosas, das quais nós agradecemos e por elas nós louvamos a Deus. Mas nós passamos por momentos muito difíceis às vezes. Há certas circunstâncias na vida da gente que parece que o fim chegou, como Jó. A imaginação que temos é que o nosso fim chegou, não existe mais solução. Todos nós estamos sujeitos a pensar coisas assim. Afinal de contas, momentos de dificuldade, circunstâncias difíceis roubam de nós a lucidez, nós não pensamos direito. Mas a Escritura é clara em nos dizer, e ainda que nós não vejamos nas circunstâncias, nós nos apegamos àquilo que a Escritura diz, ao testemunho da palavra de Deus, que o Senhor está presente. E Ele haverá de nos consolar e de nos socorrer. Creia nisso, clame ao Senhor, busque de Deus, espere e confie. Certamente os seus lábios ainda louvarão o Senhor. Que Deus te abençoe.